A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Agora é Pedro quem fala. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Ele está sendo bem claro quanto à submissão. Quando Paulo disse da submissão das mulheres para com os maridos, ele estava dizendo o quê? Mulheres, sejam submissas, ou seja, ajudadoras, na missão que o marido de vocês tem. O seu marido tem uma missão, portanto, façam a submissão, que é ajudá-lo nessa missão. Então a mulher tem a submissão de ajudar o marido na missão que ela tem.
Só que Pedro está falando agora o quê? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos se ele não for crente, se ele não for cristão. Porque através da sua conduta, através do seu comportamento, ele vendo que você é uma pessoa diferente, ele vai também seguir o mesmo caminho que você. É isso que ele está dizendo. Ah, eu vou para a igreja. Não, você não vai. Tá bom, eu não vou. Não, mas eu preciso ir, não sei o que, você vai bater boca com ele. Não. Vai para o teu canto. Senhor, eu quero ir para a tua casa. Meu marido não deixa. Então, o Senhor acerte as contas com ele. Morreu o assunto. E deixa Deus se entender com ele. Porque o tratar de Deus é diferente. E quando Deus pega para bater, é surra. É uma bela de uma surra. Portanto, essa é a submissão. O marido falou não, mas ele não está de acordo com a sua vontade, ele não está de acordo com a vontade de Deus, você obedece. Mas saiba que deixa na mão de Deus, que Deus resolve. E ele fala também, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Ou seja, amigos, eu tenho um amigo, ele quer desabafar comigo. Como foi dito lá atrás? Olha, confesse para os santos as suas necessidades, para os santos, porque você vai falar das suas necessidades para uma certa pessoa, ela sai esparramando para todo mundo. Olha, fulano está em dificuldade. Olha, Beltrano está passando fome. Não é nada disso. Então você fale as suas necessidades para quem vai dobrar os joelhos e orar por vocês. Então aqui está dizendo a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Então eu tenho um amor de pai. A vida espiritual cristã, eu tenho que zelar pelo meu irmão, tenho que cuidar do meu irmão, tenho que aconselhar meu irmão, tenho que tratar o meu irmão como se eu fosse o irmão mais velho e ele, o caçulinha da turma. É assim que nós temos que fazer para uma vida espiritual digna, uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. Aqui na frente, o que ele fala? A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Então, praticar o bem sem ver a quem. Porque Jesus foi longânimo com certas pessoas, porém certas pessoas não quiseram a bondade nem a longanimidade de Cristo. E ele está dizendo de quem aqui? Noé. Quando, olha, Noé foi batizado, ele e mais 7 pessoas foram batizados. Batismo, já expliquei lá atrás, que é você mergulhar, simbolizando que você morreu, e quando você sai da água, simbolizando que você nasceu para uma nova vida. Noé ele não foi mergulhado, mas ele estava onde? Debaixo de chuva. Ele estava dentro de uma arca, a chuva vinha por cima, então, simbolicamente, ele estava mergulhado na água. Então, ele estava sendo batizado juntamente com a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. É isso que ele está querendo dizer. A posição de Noé. Porque Deus foi longânimo nessa história. Cada martelada que Noé dava na construção da arca se ouvia ao longe. Muitos se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Noé, você fazendo um barco, Noé, porque Deus mandou. Por que Deus mandou? Que vai haver um dilúvio. E riam. No meio do deserto, Noé, no meio dessa coisa toda, você acha que vai chover tanto assim? Quando eles viram que a água estava no pescoço já e não ia parar, aí correram para Noé, mas não tinha mais o que fazer. Porque a arca, Deus fechou por fora, não foi por dentro. Se fechasse por dentro, Noé com certeza teria aberto e muitas pessoas que não eram para se salvar, porque foram avisados, estão sendo avisados, e a arca de Noé é um exemplo bem claro do Apocalipse. Capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas
aquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Certa vez, alguém disse assim: se você não suporta o teu irmão aqui na terra, como você irá suportá-lo no reino celeste? Não irá suportá-lo, né? Porque você já está indo contra um dos mandamentos de Deus. Aliás, o mandamento que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É claro que às vezes o teu irmão te aborrece, dá vontade de você chegar e dar um tapa na orelha dele, mas fique só na vontade, não execute essa ação. Reclame para Deus: Senhor, meu irmão me aborrece, eu estou ficando nervoso com meu irmão, eu quero mandar ele tomar banho na soda, mas eu não posso. Então, o Senhor, como meu pai, o Senhor, como o pai dele, o Senhor entre com providência. E deixa Deus entrar com providência, como eu falei agora há pouco. A providência de Deus é saborosa aos nossos olhos, mas para quem está recebendo, é ardido, feito pimenta malagueta, ou a pimenta mais ardida que existe na face da terra. Mas faça a tua parte, ame o teu irmão. E Pedro está dizendo o seguinte: quando te caluniarem, quando fizerem algum mal contra você por causa do Evangelho, não é para ficar triste. Ou seja, nós ficamos tristes porque estamos falando a verdade, estamos nos preocupando com a verdade, que é Jesus, mas as pessoas não querem ouvir, não querem dar atenção. Mas isso nós estamos tirando o peso das nossas costas e lançando sobre as costas das pessoas que não querem receber Jesus. Nós estamos fazendo a nossa parte. Ide e pregai o evangelho. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Jesus está sendo bem claro nas palavras dele. Então, você acredita? Acredito. Então, receba Jesus como Salvador. Recebo. Agora você divulgue o evangelho, divulgue a sua experiência com Jesus. Ah, mas eu falo, as pessoas não me dão atenção, ficam rindo da minha cara. A sua parte você está fazendo? Está falando do amor de Deus que ele tem por você? Sim. Então, deixa as outras pessoas se entenderem com Deus depois. Eles estão vendo o amor de Deus na sua vida, eles estão vendo o trabalhar de Deus na sua vida. Então, o que você faz? Faz a tua parte e deixa. Não querem saber? É a parte deles. E a parte deles com Deus o pezinho é maior, viu? Capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Assim como Paulo, Pedro também está falando, pastores, Deus deixou um rebanho na tua responsabilidade. Portanto, seja exemplo, não seja usurpador, não seja explorador, não seja ruim para com esse rebanho. Seja exemplo, tome cuidado com esse rebanho, pois esse rebanho não é seu. Muitas pessoas abrem uma igreja, agora a igreja não sei das quantas, e as pessoas entram querendo ouvir uma palavra, só que o pastor ali, ele tem pele de cordeiro, mas ele é lobo, lobo devorador, suga as ovelhas, faz as ovelhas entregarem o que elas não têm, e o que elas têm tem que entregar em dobro. Não é assim. A ovelha, ela dá a lã para o pastor trabalhar e vender. Mas o pastor, ele dá água, ele dá comida, ele dá alimento, que no caso é a palavra de Deus. O pastor sabe a hora de cuidar da ovelha. E não é para ele ficar arrancando couro, nem carne, nem assando ovelha no fogo. Ovelha só dá lã. E essa lã simboliza o quê? O dízimo e as ofertas que as ovelhas dão para a manutenção da obra do Senhor. Mais que isso, não. Agora, o pastor tem que cuidar da saúde da ovelha, o pastor tem que cuidar espiritualmente da ovelha, o pastor tem que ter na igreja uma salinha com suprimento, com mantimento, para que, se alguém precisar de uma cestinha, opa, vamos montar uma cestinha e mandar para o irmão que está precisando. O justo viverá pela fé, mas pela fé o quê? De estarmos na cidade santa. Também, como Davi disse, velho sou, moço já fui, nunca vi um justo mendigar o pão. Mas às vezes Deus permite o justo mendigar o pão para ver o seu tratamento com ele. E já expliquei várias vezes. Senhor, fulano está em dificuldade, devo ajudar? Não. Morreu o assunto. Senhor, fulano está em dificuldade, devo ajudar? Sim. Como? Aí Deus vai te determinar como você deve ajudar. Não vai atropelar assunto, porque às vezes é um tratamento de Deus e você confunde. Igual confundiram Jó. Jó, você está em pecado. Não estou. Você está, Jó. Não estou. Você fez coisa errada, Jó. Não fiz. A pessoa quer ser muito mais da vida de Jó, ou seja, a pessoa quer ser muito mais da minha vida do que eu. Não, da minha vida sei eu. E além de mim,
O principal a saber da minha vida é Deus. Portanto, faça a tua parte e deixa o resto com Deus. Tá certo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Temos que ter a consciência do que nós estamos hoje numa situação ruim. Deus sabe que nós estamos numa situação ruim. Cabe a nós fazermos como Ana. Senhor, eu quero um filho. Penina está rindo da minha cara. Penina me afronta. Tudo bem que Eucana é o melhor marido do mundo. Ele me dá a porção dobrada. Essa porção dobrada já era o que? Simbólico, já era espiritual. É a porção de Ana, é a porção do filho de Ana. Era dobrado, era simbólico, espiritual. Então Eucana já estava, pelo Espírito de Deus, prevendo o nascimento de Samuel. E Deus abençoou. Mas Ana implorou a Deus. Ana ficou aos pés do Senhor. Ana não ficou badernando por aí. Ana ficou aos pés esperando a vontade de Deus. Deus tinha a vontade. Não, calma, Ana, calma, calma. Mas Deus se calou. Deus não falou nada para ela. Então não adianta a gente espernear aqui agora. É verdade que a situação que nós nos encontramos é horrível, é detestável. Mas o que adianta passar nervoso, perder os cabelos e ficar velho antes do tempo? Vai resolver? Não vai, porque está nas mãos de Deus. E se Deus falou, vou eu entrar com providência, é só aguardar que a providência divina vem.